Agora sim, a gente tem que chegar a alguns consensos. Primeiro ponto, a gente concorda que o comunismo matou muita gente na história. É um consenso. O comunismo matou muita gente na história. Então, a gente também tem que chegar no segundo consenso, derivado desse, que o comunista, por sua ideologia, ele também estará, em um momento decisivo, em um momento de cisão, disposto a matar. Porque essas ideologias, se você for pegar, seja no Brasil, seja no Camboja, seja na China, seja na Europa, onde for, sempre descampou em violência. Não foi um mero acidente da história, não foi um mero acidente de percurso. A violência faz parte da própria ideologia, faz parte da necessidade revolucionária, faz parte da necessidade da luta política. Tem esse livro aqui do Zizek, Violência, que ele faz 6 reflexões laterais sobre a violência. Eu vou pegar este aqui para escrever um texto para o clube. E nesse livro, ele basicamente faz, em determinada parte, defesa do terrorismo. Ele faz defesa do terrorismo. Porque o terrorismo, em certo sentido, para ele, é tratado como uma forma, né, de você conseguir fazer ali um retorno daquilo que está recalcado. Você tem um grupo que é marginalizado e é através do terrorismo que ele consegue fazer uma comunicação. Nesse sentido, a violência é a única linguagem que grupos de esquerda entendem. E a gente também tem que entender o outro ponto, que é: existe uma divisão social do trabalho na esquerda. Na minha época de esquerda, eu lembro muito bem disso. Enquanto tinha lá uma parte que tinha que ficar lendo livro e tudo mais, teve uma manifestação que a gente fez que fechou a Lapa. A Lapa é onde tem ali em Salvador, onde saiu todos os ônibus da cidade saem de lá da Lapa. Então, assim, você fechou a Lapa, você deixou o resto da cidade todos sem ônibus. E aí, a gente fechou a Lapa. Tinha uma galera que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto na vida, mas foram eles que conseguiram tocar fogo lá, fazer a baderna. Eram eles. Então, assim, tem uma galera focada especificamente na parte de agitação. Aí fica uma galera responsável pela parte política, outra pela parte. Eles têm uma baita divisão social do trabalho entre eles. E isso acontece em maior ou menor grau, que leva exatamente a essa violência. Porque há grupos que ali dentro estão, que estão dispostos a irem até as últimas consequências. E aí é que está. Eu vi um pessoal no Twitter, nosso, que eu entendo também que fica com raiva e tudo mais, falando assim: a gente tem que ir para porrada e tal. Eu perguntei: você está disposto a ir até as últimas consequências? Porque se a gente decidir, por acaso, a gente vai sair na porrada, vamos todo mundo pra porrada. Tem que estar disposto a ir até as últimas consequências. Se não está, não vá. Não vá, é lógico. Não existe meia briga. Existe Exato. uma série que chama Boardwalk Empire, que o cara falava assim, tipo, there's no half gangster. Não tem como ser meio gangster. Ou você é completamente gangster, ou você não é gangster. Então não dá pra, não, vamos pra porrada ali, mas eu paro ali só na porrada. E se o cara puxar uma faca, você para na porrada? Como é que funciona? Se o cara puxar uma arma. Então Exato. calma, então você quer ser meio violento? Não tem, cara. Ou você é completamente violento, e esses caras têm as costas quentes pra ser completamente violento, ou você não é violento e você tenta adaptar a sua estratégia para isso. Nós não seremos um grupo violento. Nós não seremos. E na divisão, você citou a divisão social do trabalho dos grupos deles, né? A gente pode fazer uma divisão social do trabalho, vamos dizer, intergrupos, né? Aqui falando de uma maneira bem mais ampla. Sim. Existem grupos e movimentos inteiros que têm suas divisões internas e tal, mas que têm funções que não são eleitorais. Um UP, um PCB, um PCO, que mais? Deve ter aquele Pátria Livre. São partidos que não estão. Eles nunca passam de causa de barreira, eles não elegem ninguém. Eles não têm função eleitoral. Eles nem sequer se dedicam à formação de candidatos. PSTU. O que esses caras fazem? Agitação, propaganda, militância, violência. O PCO era um braço armado até agora há pouco do PT. Mesmo nas manifestações contra o Bolsonaro que as esquerdas organizavam, o PCO saía lá para bater no pessoal do PDT, dava porrada nos outros caras. O PCO é o cara que era uma militância que ficava de linha de frente pro Lula, ali no período da prisão dele. Então tem isso. E aí eles recrutam esses caras aonde? Como é que funciona esse game? Entendeu? Então tem grupos inteiros que têm licença, eles operam só nisso. Então há uma grande divisão na esquerda. E aí partidos inteiros que dispõem de recursos públicos, ainda que mínimos,
financiam suas operações para trabalhar com violência política. Não é o nosso caso, não vai ser nosso caso. Até porque, honestamente, não vai ser assim que a gente vai chegar no poder. Eu estou sendo bem objetivo, não estou nem sendo Sim. um idealista pacifista, não sou o John Lennon do Agreste. Então, eu não vejo onde isso vai dar certo, entendeu? É porque a função deles, esses caras querem radicalizar conosco para manter a gente nesse jogo de radicalização e não permitir que a gente jogue um grande jogo. Sim. Quem tá jogando o jogo não são eles. É o Eles estão PT, tentando não. levar a gente para baixo, estão tentando fazer a gente ir para o chão. Isso. Eles querem que a gente se rebaixe ao nível dele. E não é assim, quando a gente falou se rebaixar, não é assim, não, porque a gente está elevado moralmente. Não, é porque a gente está jogando outro jogo, cara. Nós A somos gente tem. bolos. Exatamente. O nosso game é outro game, sabe? O Guto tá em outro game, Kim Kataguiri tá em outro game. A própria Amanda. A Amanda vai ser mega votada para vereadora em São Paulo. A gente está falando assim, na capital, na principal capital da América Latina. A Amanda vai ser uma das vereadoras mais votadas. Sim. Então, assim, a gente vai colocar a Amanda no patamar desses caras? Não tem como, mas eles querem. O papel deles é tentar fazer isso. É tirar o MBL. O MBL não pode ter como foco o Boulos, tem que ter como foco eles. Não vai Sim. ser assim. Não vai. Sim. A gente não vai cair nessa estratégia. Não tem como. Isso precisa ficar bem claro que a gente não vai incorrer nisso, e a militância, porém, ela, até por um senso de autodefesa, quer entrar nesse jogo, porque é o jogo que os caras querem. Vem disputar com a gente aqui e tal. Não vamos disputar. Não vamos disputar. Não vamos alterar a sociedade pra gente ter um planejamento muito, muito sério para esse ano. Né? Você está vivendo com a gente esse planejamento, você está tocando áreas todas disso. É um dos anos mais estressantes da nossa vida em termos de trabalho, porque a gente vai realizar muita coisa. A gente não pode desviar o foco disso. Hoje era para eu ter pronto uma entrega, que o prazo é amanhã, é o lançamento da SL. E, pô, hoje ficou sem luz no escritório e do nada teve isso da Amanda. Então você, puta que pariu. Parece que, assim, a geração de fatos para impedir que você realize. E vamos cumprir o prazo da manhã do que a gente tinha para fazer. Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser resoluto, tem que ser forte, tem que ser corajoso. E uma das coisas mais corajosas que você pode fazer é manter-se na mesma conduta, mesmo que a conduta não soe a mais agressiva possível. A resiliência é sobre manter o seu foco, manter o planejamento. Eles querem tirar a gente do foco. E assim, nesse sentido, aí vou ter que fazer. Eu primeiro critiquei o Gigi, que agora vou ter que fazer uma defesa. Ele, nesse livro mesmo, ele coloca o seguinte: que Gandhi foi mais violento do que. Vou botar Stalin. Ele botou outro exemplo, mas vou botar como Stalin. Por quê? Porque ele falou que Gandhi conseguiu fazer uma mudança efetiva, ainda que com uma técnica de não violência, etc. E o outro, mesmo matando 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, viu o seu projeto de país ruir após a própria morte. Então, no final das contas, uma estratégia conseguiu ser mais violenta do que a outra, no sentido de fazer uma mudança na estrutura real da sociedade, na dinâmica societal. Então, assim, eles podem pegar soco inglês, eles podem pegar faca, eles podem pegar paus e pedras. Quem está disputando para fazer mudança real da estrutura somos nós. Então, no final, quem vai ter a capacidade de se colocar, de se objetar de forma violenta contra as estruturas de Estado assim, que estão lá muito fechadas, e a gente vai conseguir abrir elas e torná-las mais maleáveis e torná-las melhores, somos nós, não eles. Então, no final das contas, a nossa estratégia vai ser vencedora. Eu também acho. Vai ter. Agora que dá raiva o processo, dá muita raiva.